Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No programa desta semana, abordamos a memória como forma de resistência dos povos indígenas. Conversamos com a professora Valéria Oliveira, que é formada em História e é doutora em Educação. Para Valéria, os indígenas do Nordeste sofreram uma grande miscigenação por conta da colonização. Mas o que determina uma pessoa como indígena não é a aparência e nem o fato de morar em uma terra indígena. É ela assimilar interiormente a sua identidade, baseada também no reconhecimento da sua comunidade. Vamos ouvi-la. Obrigada, Marco, pelo convite. É uma honra receber esse convite para falar de um tema que é tão importante. E é uma honra ter a oportunidade de falar sobre uma questão que não era mais para ser uma questão no Brasil, mas ainda é. Então, enquanto ela ainda for uma questão, enquanto ainda for necessário que os direitos dos povos indígenas sejam conhecidos e defendidos, então é necessário sim que estejamos ocupando esses espaços para poder falar desse assunto. Ainda bem que a gente tem a ciência, tem os pesquisadores aí, pegando temas como esse para poder nos suprir de conhecimento, que a gente carece muito dessa produção científica. Então, vamos defender sempre a ciência e os nossos pesquisadores aí. Então, qual o foco da sua pesquisa, professora? Queria que você começasse falando um pouquinho, primeiro, como foi esse contato aí com o povo Chocó? Como é que você descobriu aqui? Era lá vizinha de Porto da Folha, era aqui de Aracaju? Como é que essa relação começou aí? Antes de falar da pesquisa, a gente tem que voltar alguns anos no tempo, porque muito mais do que serem sujeitos da minha pesquisa, o povo Chocó são pessoas com as quais eu passei a ter contato a partir de 2012 e que eu posso dizer que me transformou bastante, esse contato me transformou bastante. Como pessoa, como pesquisadora, isso veio posteriormente por consequência. Em 2012, eu sou professora de História, E em 2012 eu era professora da Universidade de Tiradentes. E lá, naquele ano, eu recebi a incumbência de trabalhar uma disciplina chamada Cultura Afro-Brasileira Indígena. E eu trabalhava naquela época, principalmente na educação à distância da universidade. Na educação à distância, a gente trabalhava com muito material audiovisual. E sempre que a gente começava o planejamento para uma disciplina nova, então havia essa preocupação de buscar material audiovisual, coisas que já existissem, e se não existiam, ou se a gente visse a necessidade de produzir algo mais específico, então a gente tinha a oportunidade, isso é uma coisa muito bacana, que lá a universidade oferece, da gente produzir o nosso próprio material. Então, inicialmente, eu comecei a pesquisar, apesar de ser formada em História. Na minha formação, eu não conheci muito sobre história indígena de Sergipe, conhecia bem pouco. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que ainda havia uma carência muito grande de maiores conhecimentos sobre o povo Chocó. E aí, conversando com o pessoal do Complexo de Comunicação Social da Universidade, e é aqui eu preciso registrar a equipe com a qual eu trabalhei na época, que foi Renato Mariano, que até hoje é o assessor de produção audiovisual de lá da universidade, Renato Mariano, Edson Júnior, Daniela Sampaio era produtora na época. Então, nós conseguimos o contato com Apolônio Chocó. Apolônio Chocó, que é uma figura que sempre esteve na mídia, sempre difundindo, propagando a história do povo Chocó. Foi um dos maiores nomes da causa indígena, o maior nome, eu diria, da causa indígena em Sergipe, porque ele atuou ativamente para a regularização da posse das terras, e um dos maiores nomes na causa indígena no Brasil. Posteriormente, eu fui tendo conhecimento da atuação dele junto a outros povos, lutas de outros povos, não apenas aqui em Sergipe. Então, a gente teve contato de Apolônio,
chamamos para conversar, ele muito receptivo. E aí, o que seria apenas assim uma entrevista ou uma ida à Ilha de São Pedro para captar algumas imagens e tal, acabou se transformando num documentário, porque ele nos convidou para ficarmos 2 dias lá na Ilha de São Pedro. E foi uma experiência, Marco, fantástica. Nenhum de nós conhecia, eu mesma não conhecia, só pelo que passa de vez em quando na televisão. E nós passamos 2 dias lá. E foi muito legal porque foi um mergulho profundo na cultura Chocó. Porque, para começo de conversa, né, nós tivemos que nos reunir com a comunidade, explicar o que estávamos fazendo, ouvi-los, uma forma assim, como que de pedir autorização para estar naquele terreno, sabe? Naquele território. Exatamente. A partir dali, nós começamos a ir conversando com as pessoas, conversamos com o cacique, conversamos, obviamente, com o próprio Apolônio, conversamos com o pajé, seu Raimundo, que hoje ele já faleceu. Foi muito importante termos conseguido fazer o registro dessa fala dele, que foi uma fala belíssima. O Apolônio, vou interromper um pouquinho, o Apolônio também faleceu, não é isso? Também faleceu em 2019. Isso. Em maio de 2019. No próximo mês está fazendo 2 anos que ele partiu. E é uma data, para mim, que eu me emociono só de lembrar, porque se tornou um grande amigo. E partiu, mas deixou um grande legado, né? Então, ele foi o grande parceiro para que esse trabalho fosse realizado, fez todas as pontes, nos recebeu, providenciou onde a gente ia dormir, onde a gente ia comer, tudo. A partir desse documentário, que na verdade, como eu falei inicialmente, era só para captar imagens e algumas entrevistas para a gente produzir um vídeo pequeno para usar nas aulas de cultura afro-brasileira indígena. Quando eu fosse falar de cultura indígena, eu ia usar esse vídeo, né? Mas só que a riqueza foi tão grande, o vídeo ficou tão lindo, tinha tanta informação ali, que além de fazer um vídeo pequeno para as aulas, nós produzimos esse documentário de meia hora, que começou a ser compartilhado, está no YouTube, a gente começou eu já levei para eventos fora do estado, enfim. Modéstia à parte, ficou realmente muito bonito. Qual o nome do documentário para o pessoal de casa? Índios e Missionários no Sertão Sergipano. Pronto. Legal. Porque a gente conta, o foco dele é mostrar o processo de colonização, o impacto da colonização, a imposição de uma cultura estrangeira nos povos nativos, né? E como isso ocorreu especificamente no caso do povo Chocó, na Ilha de São Pedro. Por quê? Porque foi uma ilha que ela foi uma missão religiosa. E a gente vai ter alguns nomes de religiosos missionários que atuaram em momentos distintos da história do povo Chocó, inclusive atuações mais recentes, né, de religiosos que atuaram mais recentemente, como, por exemplo, Frei Enoque, que, ao contrário dos religiosos do passado, que trouxeram grandes prejuízos para a cultura indígena, porque chegavam com a ideia de civilização e chegavam com a ideia de que a cultura europeia e o cristianismo era a única salvação. Isso. Então, eles chegavam impondo uma cultura diferente e rejeitando a cultura tradicional dos povos originários, né? Mas, diferente do que houve no passado, a atuação de religiosos mais recentemente, como Dom José Brandão de Castro, o próprio Frei Enoque e outros, trouxe uma outra perspectiva, que foi no sentido de contribuir para que eles pudessem se assumir, inclusive, como indígenas, porque eles passaram um tempo que eles foram expulsos de suas terras e tiveram que negar sua identidade. Então, a igreja, esses representantes da igreja contribuíram muito para que eles pudessem retomar as suas terras e, inclusive, contribuindo para o reconhecimento deles perante a sociedade, perante aos órgãos competentes. E, no doutorado em educação, eu desenvolvi a pesquisa sobre memória e identidade Chocó, práticas educativas e reinvenção das tradições. Então, na minha tese, a pesquisa ela foi toda em torno disso. Como é que se constrói a memória de um povo? Como é que se constrói e se reconstrói as tradições?
O que a gente, assim, para ficar bem claro para a Valéria, né? O que significa essas práticas educativas? É a forma que eles adotam a educação internamente, é isso? Pronto. Quando a gente fala de práticas educativas, né, normalmente a gente associa logo para a escola. E o que eu procuro discutir é que prática educativa são todas as práticas recorrentes, seja ela de uma educação formal ou não formal, né, em que há a intenção de transmitir conhecimentos. No caso do povo Chocó, eu destaco assim 3 elementos que são muito importantes para a preservação desse povo, a preservação das suas memórias, a preservação de suas tradições, né? Que é a dança do toré, o ritual do oricuri e a festa da retomada. Para além disso, que seriam essas práticas que a gente pode dizer que não são práticas da educação formal, né? Nós temos também dentro da aldeia uma escola de educação regular que pertence à Secretaria Estadual da Educação. Então, a gente também tem a educação escolar, né? Então, são 2 vertentes aí. Com relação a essas práticas educativas não escolares, eu destaquei esses 3 elementos por ter percebido, tanto pelo que eu pesquisei, como também pelo que eu observei, porque depois de 2012 eu passei a frequentar constantemente a Terra Chocó, tanto visitando, né, porque acabamos estreitando laços de amizade, como também levando estudantes, levando turmas da universidade. E aí eu fui percebendo o seguinte, que, por exemplo, a dança do toré, ela tem um duplo significado. Ela tanto faz parte do ritual religioso deles, mas ela também tem uma outra importância, que é um dos elementos com os quais eles mostram para o mundo que eles são indígenas. Eles mostram para o mundo a sua cultura. Porque, pense no seguinte, foram anos de colonização, né? Desde que começa aquilo que a gente já não pode mais chamar de descobrimento do Brasil, né? Desde que começa o processo de conquista, colonização e tal, até os dias de hoje. Então, a gente tem aí muitos anos de um processo de trocas culturais muito grande, um processo de miscigenação muito forte, e que começou no Nordeste. Então, pensemos assim, como é que a gente pode querer que os indígenas do Nordeste tenham, por exemplo, a mesma aparência que tinham em 1500? Não tem. Nenhum povo, nenhuma sociedade permanece igual ao longo do tempo. Então, por que é que os indígenas permaneceriam, né? E se a gente considera esse processo pelo qual eles passaram, a partir do início da colonização, mais ainda. Então, e como a colonização começou no Nordeste, foi a região em que ela ocorreu de forma mais intensa, os indígenas no Nordeste são aqueles que mais tiveram a sua aparência transformada. Pode perceber, por exemplo, a gente tem agora esses dias todos aí se falando muito sobre índio, sobre o Dia do Índio. Pode perceber as representações sobre o índio, as representações imagéticas que vão surgir sobre o índio, que estão surgindo. A gente sempre identifica com o indígena do norte, do Amazonas. São raríssimos os momentos em que aparecem indígenas do Nordeste. Indígenas que têm... Eu vou interromper um pouquinho, mas você vai continuar com a sua linha de raciocínio, sabe? Interrompa, senão eu vou... porque veio algo aqui, né? E eu lembrei do Cacique Sergi, né? Na nossa história aqui de Sergipe, né? Sim. A animação que teve do povo indígena sergipano com essa questão o Cacique Sergi, ele resistiu, né? Até onde pôde, mas nós tivemos milhares de índios mortos aqui pela questão da colonização, né? Então, Você acredita que, justamente pelo fato dessa colonização ter começado pelo Nordeste, né, e essa perda de vidas indígenas aí, isso tem a ver com essa questão dessa miscigenação, né? Foram mais miscigenados aqui por essa banda, pelas bandas do Nordeste do que lá para cima, para o Norte? Exatamente. Tanto a gente vai ter uniões interétnicas com os colonizadores, mas também, posteriormente, com os próprios africanos que vêm para cá escravizados. Então, boa parte dos povos indígenas do Nordeste, eles têm um tom de pele mais escuro.
Muitos deles, se você não souber que ele é de origem indígena, que ele possui a identidade indígena, você classificaria como negros, né? Como pessoas pretas, e não como indígenas. O que vai fazer a diferença é a sua identidade, né? Porque existem, assim, 2 critérios atualmente para o reconhecimento indígena. O primeiro é a pessoa se identificar como tal, né? Porque, às vezes, tem pessoas que têm origem indígena, mas não se reconhecem como indígenas, não assumem essa identidade. Mas, então, o primeiro critério é se identificar como tal. E o segundo é ser também reconhecido pela sua comunidade como indígena. Então, por exemplo, hoje nós temos vários indígenas que não moram em terras indígenas, moram na cidade, saíram para estudar, saíram para trabalhar, saíram por diversos motivos, mas continuam permanecendo com sua identidade indígena, continuam mantendo seus laços com sua comunidade, com seus valores ancestrais, com sua raiz familiar, com seus rituais, enfim. Então, o que determina uma pessoa ser indígena não é a aparência, e não é o fato de morar numa terra indígena. É o fato de se identificar como indígena, de assumir, de assimilar interiormente essa identidade e, concomitantemente, também ser reconhecido por uma comunidade como tal. Não basta, por exemplo, eu, Valéria, porque eu tenho o cabelo assim, o olho assado, não sei o quê, me identifico como indígena porque eu fiquei sabendo que eu tenho uma avó que era. Não. Eu posso até ter essa ancestralidade, mas eu tenho que ter uma comunidade também que me reconheça como parte dela. Então, são esses os 2 critérios. Como é que foi descobrir essa prática educativa lá dentro da aldeia indígena, né, do povo Chocó? Isso. Então, eu estava falando do Toré, né? Isso. Porque o Toré foi exatamente foi o primeiro contato. A maior parte das pessoas que já teve contato com o povo Chocó teve o primeiro contato na festa da retomada, que é dia 9 de setembro. Mas o meu primeiro contato foi através do Toré. Por quê? Porque quando nós fomos para lá, para a Ilha de São Pedro em 2012, para fazer o documentário, foi uma das formas de nos receber, foi dançando Toré. Foi quando nós fomos convocados, né, para aquela reunião com a comunidade, para falar o que é que a gente tinha ido fazer lá e tal, e nós fomos recebidos com o Toré. E que é a forma com... O Toré é aquela dança circular que eles fazem? Isso. É a dança do Toré. E essa dança ela é muito utilizada para receber quem vem de fora. Eles são muito, muito receptivos para quem vai para lá, que vai conhecer. E eu penso que isso se deve, em grande medida, ao fato de que os povos indígenas hoje, por conta de todo esse passado de exploração e por uma história que foi por muito tempo contada sob o ponto de vista do colonizador, e uma história que sempre falou do índio no passado, como se não existissem mais indígenas no presente, então é como se eles precisam a todo momento estar reafirmando que eles existem. Olha, nós estamos aqui, nós somos indígenas. Eu lembro de uma coisa que a Polônia falou uma vez, que eu não esqueço nunca. Ele disse assim: eu não sou descendente de índio, eu sou índio. Essa afirmação ela é muito forte e ela é muito representativa do que os povos indígenas vivem hoje. Sabe aquela coisa de você ter que estar sempre reafirmando a sua identidade, ter que estar sempre tendo que comprovar para a sociedade não indígena que você é sim indígena, que você tem uma ancestralidade, que você tem uma identidade diferente das outras pessoas e que essa identidade e esse modo de vida ele precisa ser, no mínimo, respeitado. E, infelizmente, essa reafirmação ela precisa ser constante, porque nós vivemos numa sociedade que não respeita as diferenças, não respeita o que lhe é estranho, tem uma grande dificuldade de aceitar aquilo que é diferente dos seus valores, da sua forma de viver. E, infelizmente, a gente tem uma tendência a, se eu não reconheço como meu, eu não apenas não aceito, mas eu também rejeito e eu inferiorizo, sabe? Isso, e essa é uma herança da colonização, né? Porque a partir do momento que eles chegam e não aceitam o que está posto, né, e querem, né, através da força, né, através
da conscientização, entre aspas, aí, de que o meu é melhor do que o seu, né? A minha crença é melhor do que a sua, isso vem até hoje. São 500 anos dessa mudança e que a gente tem brasileiros que ainda são assim. Nosso território não é mais uma colônia europeia, mas a nossa mentalidade, ela ainda é colonizada. Nossas mentes, o nosso padrão de beleza, o nosso padrão de consumo ainda é colonial, ainda é colonizado. Então, hoje, muitos pesquisadores têm trabalhado nessa perspectiva de decolonizar a nossa sociedade, decolonizar o saber, decolonizar a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com as diferenças. Porque a nossa cabeça ainda funciona sob essa perspectiva desse passado colonial e colonizador, né? E é muito difícil a gente desconstruir isso, não é uma tarefa fácil. Foram anos de colonização de mentes e que eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai precisar de anos para decolonizar. Porque é uma mudança cultural muito grande. E essa colonização, né, ela continuou através dos meios oficiais, né? O material que a gente recebe de educação, eu lembro da minha infância que a gente recebia, né, que a gente cantava hino e ainda tinha que agradecer os portugueses. Exato. E aí muitas pessoas que não têm muito conhecimento e também não querem ter porque não interessa para elas, levantam argumentos do tipo... mas se não fosse os portugueses, a gente não teria os avanços tecnológicos que a gente tem hoje, não teria geladeira. Você ia abrir mão do conforto que você tem e tal. Mas eu penso o seguinte, que, primeiro, poderíamos ter, mas será que precisava ter sido da forma como foi? Através de imposição cultural, através de genocídio, através de etnocídio? Né? Então, não precisava ter sido dessa forma. Poderiam ter existido essas trocas culturais, essa troca de conhecimento, e eu falo troca mesmo porque foi o que ocorreu nesse contato. Não foram só os europeus que chegaram trazendo coisas novas, não. Os indígenas também transmitiram muito conhecimento para eles e vêm ensinando a sociedade não indígena até hoje. Tudo isso poderia ter ocorrido, porém, sem a violência com que ocorreu e ainda ocorre. Né? Outro ponto o discurso. Eu estava até revendo uma fala de uma apresentadora de um programa de agronegócio, que eu acho que foi em 2016, uma apresentadora de um programa de agronegócio, que ela causou muita polêmica, porque ela rebateu uma letra de música de uma escola de samba do Rio de Janeiro, que falava sobre a defesa dos povos da Amazônia, do Xingu, que o agronegócio estava devastando e tal. Então, para rebater isso, né, ela falou o seguinte, que ela não tinha nada contra os indígenas, desde que fossem índios originais. E aí ela começa a falar o que é que para ela seriam os índios originais, né? E, segundo ela, para um índio, isso hoje, não é lá 1500 não, hoje, na atualidade, para ser índio, ele não pode comer comida de geladeira, ele não pode ter acesso à internet, ele não pode ter acesso a medicamento químico, nem pode ir para a maternidade para ter seus filhos. O índio, para ser original, ele tem que se alimentar apenas da comida que ele produz da terra, ele tem que se tratar apenas com a medicina do pajé e morrer de malária e de parto. Foram essas as palavras que ela utilizou. Se alguém quiser comprovar, está aí no YouTube, a apresentadora Fabélia Oliveira, falando sobre indígenas. Então, ela coloca isso para dizer o seguinte, que se for para defender esse índio original, ok. Mas se ele não tiver mais essas características, ele não é índio e ele não tem nada que exigir seus direitos. Ela citou até um fato que eu achei bem interessante, que ela disse o seguinte, que ela, enquanto jornalista, ela já teve que passar por uma terra indígena e ela ficou indignada porque teve que pagar pedágio para esse indígena, para poder passar, né? E que ela disse que foi um
um valor exorbitante e que esse que se dizia índio, que estava cobrando por esse pedágio, ele estava de óculos escuros Ray-Ban, estava de celular e tinha uma Hilux. Então, a indignação dela toda era com essa cobrança e o fato de que, na cabeça dela, aquela pessoa não era, de forma alguma, um índio, né? E aí eu fiquei pensando, eu disse, bom, isso reflete muito a ideia que a maior parte das pessoas tem na nossa sociedade, né? De que se tem acesso à tecnologia não é índio, se anda vestido não é índio, se tem um automóvel não é índio, se tem dinheiro não é índio, o índio tem que ser pobre, o índio é preguiçoso, é incapaz de prosperar, ele tem que viver na aldeia plantando inhame, etc., né? E outra coisa que eu fiquei pensando era o seguinte, se eu, Valéria, tivesse uma terra pela qual eu não quisesse que as pessoas ficarem passando, se a terra é minha, onde eu resido, eu decido se eu deixo as pessoas passarem ou não, exatamente, se eu cobro pela passagem das pessoas ou não. Eu que decido se eu vou plantar alguma coisa, se eu não vou, se eu deixo alguém entrar, se eu não deixo. Mas o índio não pode ter essa decisão. Exatamente. Ele tem que deixar qualquer um passar. Isso. Não para é? essa apresentadora, pagar pedágio na Rio São Paulo é tranquilo, só não pode pagar para índio. Exatamente. Foi hipocrisia, né? E aí veja que visão perversa que a nossa sociedade tem com relação ao indígena. Nós sabemos que qualquer sociedade, qualquer cultura, ela se modifica ao longo do tempo, né? E é claro que, assim, se uma determinada sociedade ela tem mais contato com outras, a tendência é que ela se modifique mais, porque a gente tem mais trocas culturais, né? Se ela tem menos contato, ela vai se modificar menos, mas ela se modifica. Toda sociedade, toda cultura, qualquer grupo humano se modifica ao longo do tempo. Aí, se a gente pensar, por exemplo, os portugueses, hoje estamos em 2021, os portugueses se vestem do mesmo jeito que se vestiam em 2500? Não. Eles falam do mesmo jeito? Também não. Eles têm o mesmo cotidiano? Não tem. Então, eles podem mudar, mas os povos indígenas não podem, né? Então, qualquer povo muda com o passar do tempo. Até nós, hoje eu tenho 42 anos. Quando eu tinha 22, eu não fazia as mesmas coisas que eu faço hoje. Eu não tinha exatamente a mesma aparência, eu não tinha os mesmos gostos, minha linguagem provavelmente não era a mesma, com certeza não era a mesma. Imaginem um grupo e vários grupos sociais convivendo aí com as mais diferentes características e a gente cobrar que esses povos, eles não podem mudar. Eles não podem assimilar nada de outras culturas. Eles têm a obrigação de permanecer da mesma forma ao longo do tempo. E só deles que a gente cobra isso. Então, é uma visão muito perversa, né? E eu penso que isso é muito resultado de uma educação que a nossa sociedade teve ao longo de séculos, que foi sempre do ponto de vista do colonizador, e que sempre se remeteu aos indígenas, sempre no passado, né? O índio era assim, ele comia isso, ele morava em ocas, ele, sabe? Então, você sempre se remete ao indígena no passado e você sempre apresenta um índio genérico, como se todos tivessem as mesmas características. Como se fosse um único iguais. povo, né? Isso, como se fosse o mesmo povo e todo mundo fosse igual. Exatamente. Que não existe, né? Valéria, então, a memória, voltando assim para o povo Chocó especificamente, então ela é essencial para que eles entendam, né, essas origens, entendam as influências todas que tiveram, né, ao passar dos anos, mas que persistam com a sua, né, parte da sua cultura, mas também eles aplicam na vida dele ainda essa parte educacional. Você falou da escola, né? Eu conheci a escola lá, fui para a reforma que teve, acho que em 2019, eu acho que teve uma reforma lá, inclusive teve a dança do Toré, teve uma festa lá na aldeia Chocó, né? A escola toda pintada de acordo com as características do povo grafismo Chocó, indígena, né? O grafismo indígena e tudo mais, né? Então, só para o nosso tempo já está chegando realmente ao fim, para poder a gente passar para os nossos ouvintes essa parte mais educacional. Como é que eles aplicam no dia a dia tanto essa parte originária da educação dele, de base, com essa parte de educação formal nossa aqui, da nossa cultura aqui ocidental? Pronto. Quando a gente fala da educação não formal, né, como eu falei, eu identifico 3 pilares, digamos assim, que é a dança do Toré, mas também o ritual do Oricuri e a festa da retomada. No ritual do Oricuri, talvez seja internamente
né, a principal prática educativa deles, no sentido da transmissão de suas tradições. Porque é um momento em que a comunidade se recolhe, sai dali da ilha e vai para uma terra que é anexa à ilha, que é a Caiçara. Lá eles têm o que a gente poderia chamar de uma espécie de acampamento, né? E eles passam o primeiro final de semana de cada mês lá, como eles chamam, né? A gente vai lá para o Oricuri, que é esse local, essa terra sagrada em que eles preservam seus rituais ancestrais. E esse momento ele é muito importante de transmissão de tradições, porque é o momento em que eles saem do seu dia a dia, das suas coisas corriqueiras e se dedicam apenas para esse cultivo da ancestralidade e da espiritualidade. Além disso, tem um momento que eu acho que ele é muito educativo, aí já no âmbito mais com relação também interno, mas também externo, com relação à visão que eles precisam passar para o mundo, que é a festa da retomada, todo dia 9 de setembro. Quando eles comemoram a retomada da Ilha de São Pedro, né, que foi uma luta muito grande de idas e vindas, sendo expulsos, sendo ameaçados. Muitos tiveram que sair, inclusive, do território sergipano, se abrigar junto aos índios Cariri em Alagoas, do outro lado do Rio São Francisco. Por isso deu origem à etnia Cariri-Chocó, que é a junção das duas etnias, né? Então, em 1979, eles conseguem a retomada da ilha. Então, todos os anos, do dia 9 de setembro, a Ilha de São Pedro se abre, né, para a sociedade. Infelizmente, nesse momento de pandemia, isso não está sendo possível, né? Não foi possível no passado, mas se abre para a comunidade para mostrar o toré, né? É um momento em que eles, quando começam mesmo dentro da ilha, eles estão vindo do Oricuri, eles se resguardam no Oricuri, depois eles vêm para a ilha e vêm para o meio das pessoas. E é um momento de dizer, olha, nós existimos e nós resistimos. Apesar de todo esse passado de perseguição e de violência, porque houve muita violência contra eles, nós resistimos. E estamos aqui e continuamos a contar a nossa história. Então, por isso é que eu acho que é um grande elemento educativo. Educativo porque você transmite as tradições para os mais novos, mas também porque você, de certa forma, educa a sociedade não indígena, mostrando quem eles são, mostrando as suas características e a sua história de luta. Paralela a essas três práticas não formais, a gente tem a educação formal, que é a Escola Dom José Brandão de Castro, que, inclusive, a gente tem algo a comemorar nesse momento, nesses dias, porque vários alunos provenientes da escola indígena tiveram excelentes resultados no Enem, notas altíssimas, e uma escola pequena, uma escola que atende apenas alunos indígenas, mas a direção, a coordenação é de professoras indígenas, professoras de lá da aldeia, e que com muita dedicação, muito esforço, procuram equilibrar esses dois aspectos, transmitir a cultura ancestral e também preparar esses jovens para a educação regular, prepará-los para o mercado de trabalho, para ingressarem no curso superior. Então, eles procuram a todo momento essa interculturalidade e esse diálogo de saberes, procurando sempre estar sólidos nas suas raízes, mas sem deixar de preparar, de fazer o máximo para preparar esses estudantes para o ensino regular, para ter uma profissão e para outros desafios que eles possam escolher ter fora da aldeia. Quero enfatizar nessa minha fala final, Marco, para dizer o seguinte: por muito tempo foram necessários que pesquisadores, professores universitários, ativistas se engajassem para poder criar espaços de visibilidade dos povos indígenas e para que eles pudessem ter voz, né? Mas os povos indígenas, eles sempre tiveram voz e o que eles precisam, na verdade, é apenas de espaço. E hoje muitos deles estão ocupando espaços sociais importantes na sociedade não indígena. Muitos são universitários, muitos professores universitários, muitos fazendo mestrado, doutorado, desenvolvendo pesquisas, muitos se tornando escritores. E eu acho que é muito importante que a sociedade, hoje, com a internet aí na mão de todo mundo, pesquise sobre literatura indígena, sobre cultura indígena, sobre intelectuais indígenas.
Eu quero só finalizar mostrando aqui, falando um pouquinho dessa obra aqui, História do Talento Chocó. É um livro de poemas e textos que foi elaborado por Anísio Chocó. E, da mesma forma, a própria Escola Indígena da Aldeia, ela também já produziu livros didáticos contando a história do povo Chocó. Legal. Hoje nós temos Ivanilson Martins, que ele acabou de ser aprovado no mestrado em História, indígena Chocó, professor de História, que hoje também tem essa oportunidade de estar falando, ou seja, é o índio na visão do índio, os próprios indígenas falando do seu próprio ponto de vista sobre suas histórias. Então, eu deixo aqui essa mensagem para que as pessoas pesquisem, busquem na internet, busquem YouTube, busquem Google, busquem artigos científicos, busquem literatura de autoria dos próprios indígenas, porque são eles que hoje precisam cada vez mais assumir esse protagonismo. Apoio Cultural. Resultados junto com a gente. Fato da semana. Você conhece a história de Marie Curie? Não perca tempo. É fascinante. As suas descobertas revolucionaram a ciência e deram a ela a conquista de 2 prêmios Nobel, em Química e em Física. A Netflix lançou semana passada um longa-metragem sobre a vida desta brilhante cientista. Vale a pena assistir. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? A jornalista Leda Nagli leu durante uma live uma notícia falsa atribuída ao diretor-geral da Polícia Federal. A fake news, criada por um perfil falso, dizia que o ex-presidente Lula e o STF estavam planejando o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Após a repercussão negativa, a jornalista se desculpou. Leda tem 70 anos, uma jornalista bastante experiente. O que leva alguém a acreditar em uma notícia como essa? No caso dela, não foi a ignorância. O ódio é um sentimento triste que acaba retirando a racionalidade de quem o reproduz. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcast por trás da mídia.